Hold it. Hold it. Yes. Fala, meus queridos, tudo certo? Como vocês estão? Estamos começando mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o NoCast for Old Men. E hoje estou aqui com um membro mais o quê? Mais qualquer coisa, né, cara? Cada um pode dar um aditivo. Membro. O maior membro, exatamente, já fechou o pastel desse podcast, né? Aqui quem fala é o Gabriel e eu vou deixar esse membro membroso se apresentar. Aqui quem fala é o Johnny e eu sou conhecido mesmo por isso que o Gabriel falou, né? Felizmente... Na boca pequena, né? Eu não vou ter falsa modéstia aqui, né? É assombroso o que esse... O tamanho da pecinha que ele consegue largar. O que eu posso fazer. Eu tenho medo de mim às vezes. Eu tenho medo de mim às vezes. Às vezes eu acordo no meio da noite e me olho no espelho e eu me assusto. Eu tenho 2 Johnnies e um controla o outro. E um fica tipo raposa navical dos Naruto, sabe? Eu tenho que ir lá... Tu tem um outro por dentro, né, Johnny? Mas ele tá selado ainda. Só que o meu selo é com aquelas coisas de calça de abrigo, sabe? Eu consigo abrir e fechar fácil. É só um velcro. É um velcro. O meu selo é um velcro. E como a gente tá gasto já, né? Não, já. Fechou. O velcro já nem cola mais, né? O velcro é 2 tecidos só. É só 2 tecidos que se encostam. Praticamente o Johnny passou um barbante pra amarrar porque o velcro não fecha mais. Eu pego os 2 lados e ato. Porque não tem. Esse é o meu selo. E outro, né? O selo do Johnny não sabe amarrar tênis, né? Ele faz o nó do coelhinho, aquele, né? Primeiro gira um lado, depois gira o outro. Isso aí e dá um nozinho. Gabriel, isso é uma falha da minha educação, é culpa do Cairu, tá bom? Eu espero que tu não jogue isso na minha cara, por favor. Nós temos que ver uns tutoriais no YouTube como amarrar o tênis corretamente. Claro, meu. Mas, meus queridos, hoje estamos entre dois dos piores membros desse podcast, né, Johnny? Top 2 piores membros, né? Top 2 com a lista ao contrário, eu diria que é com folga, entendeu? Inversamente. A gente é top 2, só que ela ao contrário, sabe? Top 2 dos piores. Isso. Hoje a gente tem a missão de entreter, né, cara? Porque é isso que a gente vai fazer aqui nesse podcast, né? Entreter. Mas hoje a gente, após muito estudo, vendo, entendeu? Cara, a gente basicamente criou um dossiê de pesquisas e apresentações e conversas com universitários e estudiosos, né? A gente chegou à conclusão, então, desse tema, né? Que hoje a gente vai dispor alguns top 3 de qualquer coisa da vida. E nós dois, como reis do entretenimento que somos, a gente é basicamente... O Silvio Santos morreu já, né? Oi! Só pra... Ele faleceu. Faleceu? Tá. Então a gente é a reencarnação do Silvio Santos, né? Porque a gente é um showman, né? Tá bom. Então, tu foi pesquisar, né? Faleceu ano passado, cara. Não, eu fiquei... Eu vi... Não, aqui... Eu pensei e eu descobri que ele faleceu exatamente no dia 17 de agosto de 2024, cara. Na minha memória tava guardado isso. Tu pegou nos teus arquivos mentais? Isso, nos meus arquivos. Eu vi. Aqui. Eu tenho... Eu tô ligado. Eu tenho memória fotográfica. Eu queria ter certeza pra não falar a reencarnação, sendo que o cara tá vivo, né? Mas a gente é basicamente a reencarnação do Silvio Santos quando Mas a tem gente pessoas liga que a câmera, estão vivas e estão mortas, na verdade, por dentro. É verdade, cara. Quando a morte te encontrar, é que ela te encontre vivo, né? Essa é a frase que o Silvio Santos dizia muito, né, cara? Então... Ele dizia mesmo? Não. Pra mim, ele dizia nos meus sonhos. Tu tinha sonhos molhados com... Não, e às vezes, depende, às terças só. Nos outros dias ele vinha me dar conselhos sobre a vida, entendeu? Ele chegava no teu vídeo, Maoi! Johnny, compra um Civic, entendeu? Ele chegava pra mim, ele falou... Foi a última coisa que ele falou pra mim antes de morrer, inclusive. Ele te mostrava como jogar o Roda-Roda Jequiti, né? Isso. O Roda-Roda Jequiti tá diferente. Na verdade, o conselho dele foi rebaixa o carro do teu pai. Foi o que ele me disse num dos últimos sonhos. Cara, e tu, como um seguidor, tu foi lá e rebaixou. Acabei com as mal do velho. Agora é aquela faisqueira no asfalto. Não pode passar uma lombada, né, Johnny? Só de lado. O Johnny consegue dirigir na rua dele de 50 metros só, porque nas duas pontas tem lombada. O carro ficou preso nesse percurso. Eu vou pela calçada. Tu vê que esse podcast tá uma merda, né? Mas um bobo, né, absoluto. O foco é absoluto, né? Nos temas, não tem? Mas, complementando a minha fala, né? Hoje a gente vai trazer top 3 de coisas
da vida, né? E a gente vai... Até porque eu e o Gabriel, a gente se conhece muito pouco tempo. Então a gente não tem esse conhecimento um sobre o outro, né? Então esse podcast vai servir, além de entreter, vai unir essa parte do grupo, né? Vai unir laços, né? Tá criando times, né? Tá criando times, né? Na verdade, assim, nós estamos criando laços a partir desse episódio. Porque o Johnny, na verdade, se conheceu ontem, né? Exato, mano. E eu ouvi dizer que rua... os outros membros lá estão fazendo outro episódio agora entre eles. E nós vamos competir, né? O que dá mais audiência. É quem vai ficar com menos deu mais porcentagem audiência. Entendeu? Deu mais audiência, entendeu? O que dá mais audiência, deu mais audiência. Vai ser o prêmio. O prêmio vai ser tu saber que deu mais audiência. Entendeu? Só pra... Digamos que ganhou alguma coisa. Vai ganhar um passeio naquele caminhãozinho que fica com música, sabe? Que anda por Santa Rosa, às vezes. O Maria Fumaça. Isso, vai ganhar esse passeio. Boa. Eu pensei que o prêmio era ir pro Lago Azul. Mas que daí já é meio caro também, né? Já... Tá, então deixamos pra um outro competição. Tá dando menos de 1 milhão de views. É verdade. Mas vamos lá então. Top 3 coisas que nós vamos criar agora. Vou largar a primeira. Já introduzir pedrada. Antes, né? Pedrada. Por choque de todo mundo, a gente conversa antes de começar a gravar, né? Então, não parece, eu sei que não parece, pra gente se encontrar agora e começa a falar. Mas eu já tinha comentado isso antes, que é top 3 lugares do mundo. Pode ser dentro do Brasil, fora do Brasil, qualquer lugares do mundo, mas tem que ser cidade específica, país específico, entendeu? Porque é muito grande, né? Tu dificilmente vai viajar pra ir pra uma cidade só, né? Sair do Brasil, no caso. Que tu viajaria. 3 lugares. 3 lugares que vem. E por que também, né? Porque... Sim, é um episódio aqui, né, embasado na argumentação. Tudo bem que nós somos pessoas relativamente rasas, mas nem tanto, né, também, né? Não, pra só falar. O porquê. Tu não diz o sim e não, tu tem que falar o porquê das coisas, né? Exato. Mas tu diz assim, 3 lugares, eu posso falar um país como um todo, ou tem que ser um lugar especificamente, eu quero este lugar? Porque daí eu também nem eu sei. Acho que faz mais sentido falar o país, sabe? Falar, eu quero ir pra esse país. Porque dificilmente vai fazer uma viagem, tu vai, não. Eu vai só naquele lugar, e vou ficar nessa cidade aqui, não sai mais daqui. Gastar uma fortuna em viagem pra não ser da cidade. Pois é, que se a gente for pra um país específico, tu vai querer visitar vários pontos desse mesmo país. Então não é um lugar específico, né? Claro. Mas vamos lá. Meu top 3, cara, eu vou começar da ordem do 3 para o 1, né? Da ordem decrescente. Vou falar aqui minha ordem decrescente, apesar de que eu não sei qual que é o meu 3. Eu sei o meu 2 e o meu 1. O meu top 3, cara, lugar, eu tenho... eu não tenho um lugar específico, assim, mas eu acho que o top 3 ele pode variar na minha vida. Se tu for me perguntar daqui 2, 3 meses, pode ser que eu mude o top 3. O 3, né? O número 3, no caso. Eu acho que eu também tô na mesma... o 2 e o 1, eu tipo assim, é meio inevitável. Eu acho que não muda, né? Mas tipo o 3... Thanos, assim. É. Inevitável. Eu acho que o meu top 3 hoje seria a China. É aí que tá o problema, meu. Tu tá... O quê? Por que seria a China, cara? Porque a China, cara... A China, ela há muitos anos a gente vê essa crescente dela, né? Ó, agora eu falei certo. A gente vê essa crescente dela aí no sentido tecnológico, em diversas situações, assim. E ela tá se tornando o que nós, na cultura pop, víamos ali pelos anos 80 que o Japão poderia se tornar, que é aquela coisa hiper mega cyberpunk. Sim. E eu acredito que hoje a China tomou essa posição. Hoje não, há vários anos já. Até ela porque... num processo, né? Calculado. Sim, calculado e extremamente eficaz. Planejado. Nota, né? Planejado, né? A longo prazo e tal. Sem méritos de política, sei lá, foda-se. Isso não é o meu viés de falar agora. Eu só tô dizendo o que tá acontecendo que a gente vê, né? Mas por que eu acho... Porque assim, nos anos 80 ali, antigamente, não sei se é nos anos 80, enfim. A cultura pop, ela era muito focada ali no cyberpunk. E quando aparecia o cyberpunk em si, que era o que é cyberpunk? Só olha uma cena de Blade Runner, por exemplo, tu vai entender o que é cyberpunk. O Ghost in the Shell também é... Ghost in the Shell ou Akira, né? Ghost in the Shell e Akira, no caso, são animações japonesas. O Blade Runner é um filme clássico da ficção científica aí. E daí tu vê o que é o cenário cyberpunk, que é aquela coisa hiper mega tecnológica, com informação pra tudo que lado. LEDs e mais LEDs e mais LEDs. Isso. E tecnologia desenfreada. E telão. De forma meio, na minha visão, de forma um pouco desenfreada. E também foda-se a natureza nesse caso. Tipo, né? Vamos fazer de tudo pra tecnologia. Não sei se é o caso da China. Se é foda-se a natureza. Não tem argumento pra dizer sim ou não. Mas eu estou dizendo o que é a visão cyberpunk dos anos 80 ali. Só que ele se baseava muito
na cultura japonesa para fazer isso. Porque o Japão, antigamente, ele era a segunda economia do mundo. Sim. E ele tinha todas as armas, digamos assim, entre várias aspas, não armas reais, né? Para passar os Estados Unidos, né? Para se tornar a primeira economia do mundo. Então, o Cyberpunk vinha com essa previsão de que o Japão se tornaria a primeira economia do mundo. E aí eles no caso, ditariam diversas coisas que ocorreriam no mundo a partir disso, né? E por isso que o Cyberpunk é muita coisa asiática, né? Muita coisa asiática a gente vê. E aí aconteceu tudo o que aconteceu no Japão, que ele estagnou, aí tem que, enfim, aulas de economia, que daí eu não sei explicar direito o porquê. Mas ocorreu aquela estagnação na economia do Japão, muito por influência dos Estados Unidos, provavelmente. Sim. Que eles pararam até hoje, eles não sobem nem descem, digamos assim, na economia. Então, tanto que os salários são os mesmos há mais de 20 anos, os preços não mudam há mais de 20 anos, a economia simplesmente ela ficou estagnada. Sim. Né? E eles caíram, acho que hoje eles são a terceira ou a quarta economia mundial, se eu não me engano. O Japão ainda é no top lá, só que eles não conseguiram passar os Estados Unidos. Sim. Até porque eles também não têm poder militar, né? Então, tipo, o poder militar que eles teriam é subsidiado pelos Estados Unidos, né? Então, e o Japão é comparado, digamos, aos Estados Unidos ou a própria China, é um país pequeno, né, cara? Isso influencia bastante, né? Demais. Eles estão numa ilha, né, praticamente. Eu digo em viabilidade de autossustentar-se, entendeu? Digamos assim. Isso. Coisa que a China, agora a gente tá vendo com essa briga comercial que tá tendo. A China tem, entendeu? Porque ela tem mão de obra e tem espaço, entendeu? Então... Exato. Mas e aí, assim, cara, assim, só, enfim, viajamos aqui, mas o podcast é isso mesmo. Por que a China? Justamente porque ela tomou essa posição de ser cyberpunk no mundo agora, entendeu? Uhum. E ela tá se tornando uma coisa super, hiper, mega tecnológica, é mais por essas curiosidades. E é um país muito grande e acredito assim, ó, ele é um país milenar, né? Ele é um dos países que tem mais de 5 mil anos de história. A China existe mais de 5 mil anos, então ela tem muita história. Então eu acredito que tem muito contraponto no sentido cultural. Ali de tu vai pra uma cidade hiper, mega tecnológica e tu vai pra um local que é extremamente antigo, sabe? O cara vai visitar um templo, por acaso, e depois, após visitar uma cidade, deve ser tipo um abismo de diferença, assim, sabe? É foda porque... Mas eu vou falar mais também, porque, né, o spoiler de um dos países também é a China, dos meus, né? Então, depois eu falo mais também. Mas é um ponto também que eu acho foda isso. É essa dualidade, sabe? Sim. Mas eu vou ser um pouco mais breve nos outros dois agora, só porque eu lembrei da parte cyberpunk, que eu tava decidindo qual que seria o meu terceiro país. O meu top 2, acho que sem dúvida alguma, seria Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, pra mim, é a mescla perfeita entre natureza. Entre tu viver todas as estações do ano num lugar só. Extremamente, assim, com diversas opções do que fazer. É um país extremamente lindo. Acho que as paisagens mais lindas do mundo quase, provavelmente, ocorrem ali na Nova Zelândia. Pro meu gosto pessoal, né? Tu vai em cidades que tu tem praia... E se tu quiser esquiar, no outro dia tu vai na montanha que ainda tem neve, por exemplo, sabe? É uma coisa muito louca, sabe? Então, assim, é um país lindíssimo e foi gravado Senhor dos Anéis, né? Então, pra quem viu Senhor dos Anéis, sabe quão lindo é, né? Porque tem cenários, assim... E muita coisa natural, de fato, né? E tem uma cultura muito rica, que é a cultura maori, dos povos originários lá na Nova Zelândia. E que a Nova Zelândia, né? Claro, teve violência, teve guerra, obviamente, mas é um dos poucos países que eu vejo que hoje em dia soube mesclar os povos originários com o povo que colonizou o país, sabe? Sim. Que foram os britânicos. É um país que entende que o problema existe, entendeu? E tenta amenizar, não é tipo como alguns outros países que, tipo, só ignora, sabe? Finge que não aconteceu. Ele entende e como é um país que tem muito estrangeiro, tipo, né? É um país que aceita super bem, então eles deixar essa cultura dos povos originários viva é uma forma deles enriquecer a própria cultura, né? Sim. Porque é um país que pode sofrer muito também a questão de, tipo, não tem cultura específica porque é gente de muito... É gente de fora que tá ali, sabe? Porque a Espanha vive um pouco isso, tipo Barcelona. Barcelona, se eu não me engano, acho que 15% da população é catalã, entendeu? Nasceu lá. É de catalã, família catalã. O resto é quase todo estrangeiro. Então, tipo assim, eles têm esse problema de manter a cultura interna viva, sabe? Porque de tanta gente... E a Nova Zelândia, ela entendeu, né? Que a cultura interna dela é os povos originários, né? Claro, deve ter seus problemas como todo país, né? Mas isso a gente falando como pessoas que não foram para esses países ainda, com coisas baseadas em opiniões de outras pessoas, né? Daí a gente vai formando a nossa própria opinião. Mas muito provavelmente quando eu for para esses países, que é uma questão de tempo, a opinião vai mudar drasticamente, né? E assim, Nova Zelândia é por isso, né? Basicamente
talvez seria o lugar perfeito pra morar, assim, sabe? Na minha Sim. opinião, assim. Tipo, pô, é lindo, tem muita coisa, e é um país riquíssimo, assim, a cultura, pessoas são legais também, enfim. Sim. Top 1, cara, sempre foi na minha vida pro Japão, cara. Por isso que eu digo que o meu top 3, que seria a China hoje, ele pode variar muito, pode mudar. Pode ser uma Islândia da vida, sabe? Que eu também acho, talvez estaria no top 4 ali, algo assim. Pela parada mais nórdica, assim. Mas o Japão é a cultura que mais me fascina, sempre me fascinou muito, né? Samurai, cultura japonesa no sentido... no conhecimento milenar também. O Japão fez muita merda, mas o Japão é um país muito rico também. Quem não fez merda, né? Que país não fez merda hoje? Cara, eu não. O país Johnny nunca fez nada de errado, cara. E aí, cara, o Japão é um país que eu admiro muito a cultura, sempre curti muito mangá, anime, enfim, vem tudo do Japão, né? Sempre me influenciou muito na minha vida, conhecimentos, assim, digamos, no sentido de valorizar certas coisas que a nossa cultura ocidental às vezes não trabalha muito, sabe? O Japão é engraçado, né, cara? É engraçado. Porque, assim, eles têm uma cultura do budismo que eu acho foda, tipo assim, dessas... O shintoísmo e o budismo, né? Que, tipo, o budismo é uma religião, é um estilo de vida, né? Não é uma religião, no caso. É foda, eu acho muito massa a filosofia deles, de estar presente no momento e não ser apegado às coisas, porque nada te pertence, sabe? E é muito engraçado que a gente tem uma outra versão do Japão, que até muitos animes abordam, que é essa competição acadêmica elevada à 10ª potência, sabe? Tipo, essa perfeição de performance. Eles têm esses dois lados, é muito foda isso, cara. Tu vê que é uma cultura muito rica, porque ela conseguiu desenvolver isso, tanto que o cara sempre fala, né? O cara é muito... Quando, né, de forma extremamente até xenofóbica e de forma preconceituosa, quando vem uma pessoa asiática, né, que o cara já... é o japa, né, falando de forma preconceituosa aqui, né, não penso desse jeito, mas vem uma pessoa já... Esse cara deve ser inteligente, né, que o cara já tá na cultura ocidental, essa visão do Japão, de tipo, cara, os caras são inteligentes, porque eles são hiper focados, e contraponto a gente tem essa cultura do budismo, que é outra coisa isso, sabe? Tipo, tu tá presente no momento, tu ter noção que nada te pertence, entendeu? Tu ter essa clareza de decisões, então é muito foda isso, meu. Japão é um negócio assim, que como eu falei, essa dualidade é que eu acho foda isso. Mas o Japão, assim, cara, o Japão tá meio ferrado, assim, em vários sentidos, né? Porque eles têm esse lado... Mas socialmente falando, cara, eles têm diversos problemas. Eu admiro muito o respeito, a educação, assim, não do indivíduo, mas para com a sociedade. Eu acho que falta muito no restante do mundo, às vezes, isso, sabe? Porque o que a gente aprende no Ocidente é muito mais individualista as coisas, né? Eu, depois vem os outros e depois vem a sociedade, por último. Lá no Japão, não, é tipo, o primeiro vem, né, no que eu estudei. Primeiro vem a sociedade, então a sociedade, eu tenho que fazer coisas mesmo que eu não goste para o bem e melhor da sociedade. Tipo, eu não vou, por exemplo, não vou sair com um carro na rua com som alto porque eu vou atrapalhar as pessoas. Eu, dentro do trem, quando eu não vou fazer barulho, não vou fazer ligação telefônica, não vou mandar áudio, por exemplo, porque eu não vou atrapalhar as outras pessoas, tem que ficar em silêncio. É uma questão de respeito para com os outros intrínseco, sabe? Eu vou parar na faixa de segurança para as pessoas passar na rua, sabe? São coisas assim. Sim. Só que ao mesmo tempo que o Japão é um país muito rígido nesse sentido, ele gera diversos problemas socialmente falando, né? Que nem hoje em dia o Japão, ele sofre com déficit de natalidade, né? Não se faz mais filho lá no Japão. Tanto que tu mede isso como num país, né? Se tu vende mais fralda geriátrica ou fralda para bebê. E tu vende no Japão muito mais fralda geriátrica. Tanto que tem um problema de aposentadoria gigante lá, né? Os idosos, eles estão simplesmente abandonados pelo Estado lá. Então, assim, todo país tem seus problemas, né? Todos os países têm seus problemas. E o Japão, o que eu vejo hoje é isso, sabe? Eles estão naquele problema econômico desde os anos 90 e nessa bolha, né? E aí os idosos, eles estão sendo meio que escanteados pelo Estado. Né, sabe o que tá... Só um breve tópico. Sabe o que tá acontecendo no Japão, cara? Os idosos estão cometendo pequenos delitos para serem presos, propositalmente. Porque na prisão eles são cuidados. Caralho, cara. Então tem muitas... Isso, porque na prisão eles ganham 4 alimentação por dia. Eles têm uma cama, eles têm alguém que vai lá e troca eles, entendeu? É nesse nível, cara. Porque loucura, o Estado não consegue cumprir
com o dever deles de cuidar dos idosos, tipo, de botar num lar de idosos, por exemplo. Não, eles têm que trabalhar ainda. Uma aposentadoria digna, que ele consiga ter... Eles têm que trabalhar ainda, por exemplo. E não tem pessoa suficiente pra trabalhar no país, pra pagar essa aposentadoria, digamos assim, né? Sim. Então eles estão sofrendo muito com isso, cara. Então tu vê, tem vários presídios, olha só que loucura. Tem vários presídios no Japão que estão se transformando em um lar de idosos, basicamente isso, cara. Eles estão se readaptando. Que loucura, e daí tu pega cara, o quê? Mas o lado legal disso é que tu pega outros prisioneiros que estão lá e são mais novos e conseguem ajudar, eles trabalham na prisão pra fazer esse movimento todo com os idosos, pra cuidar dos idosos, reduzindo assim a pena deles. Tipo, é uma coisa, cara, bem... Quer dizer, assim, olhando de fora, né? Que massa. Enfim. Essa questão de os prisioneiros servir pra alguma coisa, né? Isso sim. Enfim, mas o Japão pra mim é assim, ó, um lugar específico que eu quero conhecer é Tóquio, porque eu acho que é Tóquio. E daí tu vai pra... Que é a mesma coisa que eu falei da China, tu vai pra um lugar hiper mega tecnológico, populoso, aí tu vai pra uma cidade histórica, assim. Tipo, Kyoto. Kyoto é uma das cidades mais antigas do Japão. E pra quem não sabe, ó, curiosidade, ó. Tóquio é Kyoto ao contrário, né? Tu pega o e bota lá na frente e vira Tóquio. Eles fizeram isso propositalmente, né? Que massa. Enfim. Fizeram isso propositalmente quando foram criar Tóquio, no caso, né? Exatamente. Que massa. Que loucura, eu acho que seria isso. Qual é o teu top 3? Cara, o top 3, como eu falei, se tu me perguntar de tarde, cara, já vai ter mudado, eu acredito, sabe? Tipo, eu tenho algumas... eu tenho, tipo, tem algumas coisas que eu não consigo, tipo assim, giroar, entendeu? Não consigo deixar passar, entendeu? Harmonia, no interior de Santa Catarina. Outro lugar eu não consigo deixar passar, entendeu? São cidades que... Existe essa cidade mesmo? Cara, eu não sei, pra mim existe agora. Tipo assim, eu não consigo deixar passar essas cidades, sabe? São locais que eu tenho que visitar. Tá, mas digamos que essas aí, né? Mas tirando a óbvias tirando a que todo mundo quer ir, Jordi. Tirando a que já é impossível de chegar por causa do turismo, vamos por umas menos conhecida. Mas tipo assim, ó, como tu... De tarde já vai ter mudado provavelmente o top 3, sabe? Mas assim, de tarde eu vou lugares... de novo. Tá bom. Vai ter mudado. Eu gravo um áudio pra deixar no podcast. Atualizando, galera. De novo, então, pessoal, agora é 2h36 da tarde e agora meu outro lugar é... Pensando bem. Assim, ó, tem lugares que eu não posso deixar de mencionar, sabe? Que nem... Eu tenho muito... Os Estados Unidos em si, eu não sou muito fã do país, sabe? Mas tem lugares específicos, cidades específicas que eu tenho muita curiosidade. Nova York e São Francisco. São lugares que eu tenho muita curiosidade de conhecer, sabe? Tipo, eu não tenho essa... quero viajar aos Estados Unidos. Mas esses lugares específicos... São Francisco por motivos de profissão. Por motivos de ser arquiteto. E Nova York também, mas também por motivos da cultura pop que foi influenciada aqui no Brasil pela cultura americana. E foi muito presente na minha vida. Nova York é um dos grandes cenários desse local, sabe? Como eu sou muito... Sempre acompanhei muito de séries e filmes. Hoje muito menos do que antigamente. É algo que faz presente, sabe? Então, tipo assim, pode ser que eu vou ir falando, pode ser que os Estados Unidos é um quarto, entendeu? Mas os Estados Unidos tá lá. Mas tem 2 lugares pra mim que sempre foi... Isso nunca mudou, que é a Escócia, que é especificamente Edimburgo, que é a capital da Escócia, né? Por quê? Um dos motivos é porque é a cidade onde foi escrito Harry Potter também, né? Tipo, então, muitas das coisas do Harry Potter lá foi... baseado no cenário de lá? Foi baseado no cenário e tal. E o cenário medieval me atrai muito, sabe? Tipo, eu tenho muita curiosidade. E acho que essa cidade talvez seja a capital que tem isso melhor preservado, sabe? Ela, por mais que seja uma capital, ela não tem isso tanto... não é uma cidade tão grande, sabe? Então, tipo... Cara, e toda vez que eu penso... Sempre é o top 1, o top 2 da minha cabeça, assim, sabe? Tô olhando umas imagens aqui. É verdade. Olha, é muito medieval. É um negócio, assim, que eu tenho muita curiosidade e sempre... E falando de forma de arquitetura também, sabe? É um local que eu sempre tenho muita vontade de conhecer. E eu vou conhecer ainda, sabe? E aquela vibe de banda indie ali, sabe? Essa vibe de cidade aí me atrai, sabe? Eu tenho muita curiosidade e essa arquitetura preservada também é algo que eu quero muito conhecer, sabe? Sabe lugar... que uma cidade que... Desculpa, Júnior. Agora falando da arquitetura, que eu simplesmente caguei pra arquitetura, eu só fui pra coisas da natureza, basicamente. Não, e prédios tecnológicos, né? Enfim. Mas uma cidade que eu ia chamar na Dinamarca, Copenhagen. Sabe por quê, né? Porque o Big começou lá. Ah, tá. Tem muita obra deles lá. Sim. Mas vai lá.
É verdade. Dinamarca. Acho que é norte europeu? Não, leste europeu. Leste europeu, sei lá. Que tem essas cidades aí escandinavas, esses países escandinavos aí, sabe? Uhum. Dinamarca. Tem muita arquitetura legal ali, né? Esse local. E não, a vibe desse lugar eu curto, sabe? Tipo assim. Sim. Só que é caríssimo, né? É caríssimo. Sim. Essa cidade. Até porque lá é tudo com muito imposto, né? Claro, o imposto é revertido pra cidade ser. Sim, eles são países ricos, né? Então eles são países ricos, isso. Né? Mas assim, voltando então. Cara, é que eu não sei o top, eu não tenho ordem, sabe? Mas as duas cidades os dois países que eu sempre quis visitar. Uma é a Escócia, por causa de Edimburgo. E daí, sim, o interior da Escócia é um bagulho fora do normal. Então, eu sempre tive a curiosidade desde criança, sabe? Sempre tive. Outro é o Canadá. O Canadá é algo que que eu vi mais adulto, mas essa cultura deles, que é essa cultura de abraçar o imigrante, de preservação, tudo que tem a ver com o Canadá, eu sempre me achei muito interessante, sabe? E depois que eu entrei pra arquitetura, Toronto é a capital mundial da arquitetura, digamos assim, né? É conhecida, né? Então lá, tudo de inovação, tudo tá lá, sabe? Então eu tenho muita curiosidade, assim, e tal, provavelmente acho que vai ser o primeiro país que eu vou tentar ir, fazer um intercâmbio ou visitar, sabe? Países fora da América do Sul aqui. Então, por enquanto é esses dois, assim, a Escócia e Canadá. O terceiro é a China, sabe? Mas como eu falo, é hoje, sabe? Além de toda essa questão de ser essa potência, também tem uma questão que eu queria visitar um país que é um outro estilo de economia, sabe? Que a China não é um país capitalista, né? Então eu queria, pra mim, porque a gente, muita desses países que tem outro sistema político, como Cuba, a China, a gente tem uma imagem deles, né? Que muitas vezes é passada, depende de onde tu tá vendo isso, né? De quem tá te contando sobre, né? Então até pra eu ter a minha opinião sobre, entendeu? Eu queria poder visitar esse país, sabe? E a China, nem vou me alongar na China, até porque tu já falou sobre, e muito dos motivos... Muito dos motivos que tu falou é algo que eu também concordo, sabe? Então... vai criar os teus motivos, cara. Não, cara. Tá, eu discordo do que tu falou, na verdade, cara. A China, eu quero visitar elas por causa da música. Cite uma música da China. Cara, eu não vou citar agora, entendeu? Porque eles estão de olho em nós, entendeu? Deixa eu citar aqui, eles vão... O Big Brother. Eles vão vir atrás do podcast e tal. Inclusive, o Marlon e o Doug já assumiram por causa disso, né? Porque não era pra falar, mas eu falei, né? Enfim, essa parte não tem que cortar. E agora eu vou sumir provavelmente também, porque eu já falei. Johnny sacrificou pra falar a verdade. Mas a China, com certeza, justamente por o fator político e também pelo fator de ser essa potência cyberpunk e fazer esse contraste com uma das sociedades mais antigas do planeta, sabe? Então, cara, isso aí é um negócio que me atrai muito, assim. E por ser ser um país tão diferente, cara. Tão diferente do que o cara tá acostumado culturalmente, sabe? Aquele choque de realidade, de cultura. Hoje, né? Porque eu acho que com o passar do tempo, cada vez mais já tá acontecendo. Tu já vê isso, cada vez mais a cultura oriental, ela vai se mesclar com a cultura ocidental, sabe? Até porque eu acho que é a parada cyberpunk que a gente falou. Até porque eu acho que vai ser um processo da China assumir esse papel de maior potência econômica do mundo, assim como no início do século XX os Estados Unidos fez, né? Saindo da Inglaterra e vindo pra ele, agora acho que vai ser... Que loucura, né, cara? Nós estamos vivendo um ponto bem ponto de transição, peculiar, da história do ser humano, né? Ali como aconteceu no início do século XX com os Estados Unidos, agora acho que vai acontecer com a China, sabe? Tipo, é um ciclo, né? A potência econômica... O meu medo é só dar uma grande merda nesse meio tempo, assim, porque eu não acho que essa transição vai ser tão tranquila, assim. Eu não acho que os Estados Unidos vai largar o osso tranquilo, sabe? Não, mas tá louco, velho, imagina. Mas tu tá louco. Tá louco. Não compensa, né? Então, mas assim, né? Falando... Enfim. Mas eu tenho essa curiosidade de conhecer esse local e ver... Talvez nós temos pouco tempo pra viajar, Johnny. Exato, sabe? Quando vê, nem vai ter China pra me conhecer, né? Então... Ou nem vai ter Johnny, né? Depende. Não sabe, né, meu? Nós somos reservista. Exato, entendeu? Só por lutar pelo meu país. Mentira! Mas tu vê que já tem muita coisa com certeza, que eu mais quero. Top 3 coisas. Esse país que já fez tanto por mim, entendeu? De retribuir, né? Mas tu pode ver o K-pop como digamos assim, a cultura asiática como um todo. Sim, o K-pop,
Cara, tu vai ficar com uma adolescente hoje, ela escuta K-pop. Tipo assim, eu tenho minha sobrinha em casa. E vê dorama, né? Exato, escuta K-pop e vê dorama. É isso que ela faz, essa é o entretenimento dela. Os animes, entendeu? Não tão muito mais, hoje em dia é muito mais comum tu ver crianças vendo anime, entendeu? Do que era na nossa época, entendeu? Quando a gente era criança. Isso. Não era o comum. Via o que passava na... sempre teve. É que eu digo ali, cara, quando a gente tá falando dos anos 80, 90, a cultura japonesa já era muito forte ao redor do mundo. Tinha muita coisa, tipo Power Ranger, Jaspion, sabe aquelas coisas meio live action que tinha? Sim. Existia muito, e já tinha os animes, tipo Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, então o Japão já vem influenciando há muitos anos. Aí a China e a Coreia do Sul não eram tanto, sabe? Pelo que eu acho, né? Pelo que eu vi, assim. Agora eles estão vindo forte. A China tá vindo muito com alguns filmes e animações, né, também. Sim, exato. Então, tipo assim, tu vê que a cultura asiática, ela tá... O modo de fazer cultura asiática, ela tá entrando no nosso dia a dia e é perceptível, sabe? Tanto na música, quanto em série, quanto nas animações. Então eu acho que como eu falei, como eu era muito influenciado pela cultura americana no quesito de... Por isso que Nova York hoje pra mim é uma coisa que eu quero conhecer. Eu acho que daqui a uns anos vai ser com a China isso, sabe? Acredito eu, né? Se não acontecer nada muito... As crianças, eu quero conhecer a China porque tem tal lugar que eu vi muito numa série que eu vi, entendeu? Eu acho que vai acontecer isso, sabe? Provavelmente, cara. Tanto que se fosse 1 ano, 2 anos atrás, nós talvez não ia falar da China que nós queríamos conhecer. Não, nossa. Entendeu? Até porque a visão... Hoje, muito mais, eu fui atrás de conhecer sobre a China. E a visão que eu tinha era uma visão muito passada por outras... com ideologias claras, sabe, do que eram me falado. Então o cara achava, tinha uma visão, nossa lá, os caras matam quem não sei quem, entendeu? Enfim. Não é assim, entendeu? Pra quem quer ver mais ou menos o que eu quis passar falando da China, dá pra olhar alguns vídeos do Baka Gaijin. Ele fez vários vídeos na China, que ele faz vídeos no Japão, né? Caminhando pelo Japão em algumas cidades específicas, por Tóquio principalmente. Só que ele fez uma viagem recentemente pra China. E aí ele faz os vídeos na mesma concepção que ele faz no Japão ali, que é passeando em locais específicos e falando sobre a cultura ou alguns assuntos bem específicos, assim, que são bem interessantes. Então tem vários episódios que se passam na China. Esse canal do Bakagajin é muito foda, cara. É um negócio... Uma vez eu indiquei no Nice Dick. Sim. Cara, é umas filosofia de rua, assim... E não é nem... Só que o Bakagajin é ruim porque, tipo assim, poucas coisas eu tenho tempo de parar e ver, sabe? Tu geralmente bota fazendo outra coisa, né? Bota escutando. Só que os vídeos deles é legal tu ver, meu, porque é uma imersão nas ruas. Eu não sei que câmera que ele usa, velho. É uma GoPro, é o quê? Eu acho que é uma GoPro. Só que é uma imersão, cara, que tu sente ele, cara, parece que eu tô... O Cyberpunk... Parece que eu tô num jogo Cyberpunk, sabe? Porque tu vê, cara, como é diferente, meu. Não tem nada disso aqui no Brasil, sabe? E daí ele caminhando pelas ruas e tu vê umas coisas que parece que, tipo, tu tá vivendo um filme, sabe? E, cara, é o dia a dia deles. Quando ele tava no Japão, né? Porque eu não vi esses vídeos da China, eu vi só o dele no Japão. É o dia a dia deles, tá ligado? Cara, ele já voltou pro Japão, mas tem vários vídeos da China bem legal. Eu vou ver. Tem um que ele fala sobre essa questão econômica aí da China e dos Estados Unidos. É um dos mais recentes. O que esse cara faz da vida, meu? Ele só faz vídeo ou ele é alguma coisa? Não, ele trabalha... Ele é desenvolvedor de jogos, acho. Ele trabalha numa empresa lá no Japão, por isso que ele mora lá. Entendi. Mas ele é BR, tipo assim? Ele é BR, isso. Entendi. Aí ele tem o visto do trabalho dele lá, enfim, ele mora lá no Japão. Ele também escreveu um livro há pouco tempo de uma história de ficção científica. Loucura, que eu quero comprar. E ele é filósofo, assim, porque ele gosta de estudar, entendeu? Sim. Mas eu acho ele um maluco extremamente inteligente e acessível. Porque ele estuda conceitos extremamente difíceis de filósofos extremamente requintados, digamos assim. Sim, uma linguagem requintada, e ele tenta transformar aquilo para uma linguagem de rua. Pelo menos, eu enxergo dessa forma, né? Sim. Não, eu acho muito massa o jeito que ele mastiga os conteúdos, sabe? Pra falar nos vídeos dele, sabe? Às vezes, temas complexos, assim, e o jeito que ele fala, cara, que... E tu fica naquela dualidade, tu presta atenção no que ele tá falando, mas eu também fico muito curioso pro que tá acontecendo, sabe? Cara, quando ele quebra uma esquina, parece que abre um outro... Sabe quando carrega o jogo? Sabe quando tinha aqueles delayzinhos do mapa não tava carregado? Quando ele quebra uma esquina, assim, é outro cenário, cara. Mas eu acho que é isso, né, cara? Eu ia fazer mais um top, mas ficou legal. Então, a ideia era fazer um episódio pocket mesmo. A gente não desenrolou bem, né, cara, em cima dessas... Não, desenrolemos. Não que não teríamos mais conteúdo para falar, né, mas acabei até me impressionando, porque eu pensei,
Só um top 3, né, de cada um já gerou todo esse conteúdo aí. Se a gente tivesse com todos os membros do podcast, ia dar 2 horas de podcast. Mas lembra quando a gente fez o primeiro episódio, o top 3 filmes da vida, deu 50 mil horas de episódio? Deu quase 2 horas de EP. Meu amigo, nem eu consigo escutar mais aquele episódio. Não, tá louco. Não, o primeiro eu já não consigo escutar por vários motivos, né, mas... Não, primeiramente pela... Não que hoje somos extremamente... Não, como somos bons comunicadores. Longe disso, estamos bem longe disso. Nossa. Mas estamos muito mais longe da mediocridade que foi o primeiro episódio. Ele tem toda a razão. Cara, o primeiro episódio é sofrível. Não que os outros não sejam, né, mas aquele sofre mais. É. Porque, e também assim, que a qualidade é ruim, a edição é horrível. Não que esses novos são muito bons, mas estão melhores, né? Mas o último ali foi bom. A gente nota uma evolução gradual, né? Pelo menos eu noto. Com certeza. Se tu não nota, manda teu cu também. Tá ouvindo errado então, ô palhaço. Tem que ouvir em ordem decrescente. Do último pro primeiro. Exato. Mas eu também noto na questão de parecer uma conversa, né? Que era o intuito do podcast, né? No primeiro episódio, cada um fala um pouco e o resto fica quieto ouvindo, entendeu? Parecia uma palestra, entendeu? Não é uma conversa. Senhora. A apresentação, só faltou o PowerPoint. Horrível. Não, o Dutch falando de Stalker é pra... Quando eu tô com um pouco de sono... Eu tô sem sono. Eu tô sem sono, eu boto essa parte do primeiro podcast. Olha lá. Coitado. Eu ainda não vi Stalker, eu quero ver Stalker. Não, e eu falando como se os filmes que eu trouxe eram entretenimento. Né? Porque nós era o entretenimento falando. Não, ali tá louco. Não, mas é que o Dutch trouxe uns filmes muito, tipo, cult dentro do cult, né, cara? Sim. E isso realmente né, meu? não esperava, mas eu achei muito legal. Enfim, queridos, acho que é isso, né, Johnny? É isso aí, cara. Se tu gostou do episódio, né, cara, tu pode dar 5 estrelinhas aqui no nosso querido programa. Pra dar 5 estrelinhas agora, eu acho que eu aprendi, depois o Dudley me corrige, tu vai nos 3 pontinhos no nosso perfil. Isso. Vai lá em avaliar programa e dá 5 estrelinhas, tá? Isso ajuda bastante o episódio não, né, o podcast a crescer de alguma forma. Se tu curtiu também e se identificou com os assuntos, comenta aqui embaixo. E compartilhe com um amiguinho, sempre bom compartilhar. Isso. Porque hoje em dia, eu já falo em alguns episódios e vou retornar a minha fala, ainda vivemos em um período da história da humanidade em que temos amigos, né? Exato. Antes de tudo virar virtual e robô, né? Daqui um dia ninguém vai mais se comunicar praticamente. E o mundo inteiro sofreu o que o Japão sofre, que é não nascer mais filho. Eu tô indo pelo lado oposto disso, porque eu sou contra isso. Eu tô indo a favor da reprodução. Um discurso político. E vota em mim. Que eu faça um filho em ti. Operante, aqui somos operante. Aqui, ó. Mas manda, cara, manda pra aquele teu amigo que tu acha que se identifica, que quer ir pro Japão também, quem sabe quer ir pra China. Tu vê que nós não trouxemos, tirando ali os Estados Unidos, mas o Johnny tem os seus motivos bem específicos, que não é ir lá pra comprar iPhone, né? É pra realmente conhecer a cultura. Acho que trouxemos lugares um pouco diferentes do usual, assim, né? Isso que eu acho interessante. Do que, vamos pra Itália, Portugal, Espanha, porque pro brasileiro é isso, né? Tu que tem que viajar fora do país, tem que ir pra Europa. Cara, a Europa é um dos lugares que eu menos quero ir hoje em dia, ainda mais no foda-se que eles estão lá. A Escócia tá na Europa, né? Mas é por motivos mas eu digo a Europa ali, que eu digo é tipo a Inglaterra, Itália, Espanha, cara, Portugal, se Alemanha. não fosse os estádios, eu não teria nem motivo pra querer ir pra lá. Só por causa que eu sou muito fã de futebol, e lá é o, né... qualquer... eu sou muito fã de basquete e eu não mencionei Estados Unidos, né, cara? Pois mas enfim... Não é o meu Mas assim, o local mais massa de tu ir ver futebol, pra quem gosta de futebol, vai pra Alemanha. É a Argentina. Também. Também. Pior que a Argentina deve ser louco. Tu como brasileiro, então, se ainda mais tu for negro, vai pra Argentina, é bem bom ir nos estádios lá. Vai dar certo, confia. Pode ir bem tranquilo. Com a camiseta do Pelé. Aí sim, eles te abraçam. Vai ser bem recebido. O povo te abraça. Todo mundo concorda que o Pelé é melhor que o Maradona lá. É incrível isso. É uma opinião unânime lá. E que o Neymar é melhor que o Messi. Pode ir, galera. Mas isso nem os brasileiros acham. Tá maluco. Não, mas se tu gosta de futebol, eu falando, não fui por nenhum dos dois, né? Mas pra quem vê futebol, pra quem gosta de futebol... Acredito que seja, né, Johnny? Mas pra quem gosta de futebol, não gosta de ver quem é mais rico, né? Mas quem gosta de futebol e toda a experiência com futebol, vai pra Alemanha. Cara, a Alemanha é o antro, assim, o que a Bundesliga é o que o futebol deveria ser. O jeito que ela se estrutura, os clubes, tirando o Bayern, que é muito mais rico, mas por motivos bem específicos do Bayern, é uma liga que ela, cara, é a maior média de público
entendeu? Tipo, lá não tem... Eles veem de forma muito errada essas SAFs, entendeu? Que é essas empresas que compram um clube, entendeu? Porque lá eles não precisam dessas empresas pra salvar, entendeu? Porque a distribuição da renda é ok, entendeu? Então o menor clube consegue se sustentar. Legal. E eles têm umas leis que os ingressos... Aí se torna competitivo. Exato. Os ingressos nunca podem ultrapassar até tal preço pra todo mundo conseguir ir, entendeu? Então é acessível. Cara, o futebol na Alemanha é o que o futebol deveria ser, entendeu? No sentido de organização, entendeu? Sim. Mas, então, um dos meus... A Alemanha eu não comentei porque não tá no top, às vezes eu quero, às vezes não quero, então, mas se um dia eu quero... Um lugar que eu quero conhecer é a Alemanha também por causa do futebol. Se o cara for pra Europa, um dia já tem que pegar e fazer uma trip por todos esses países que a gente mencionou, né? Exato, eu sou muito fã de futebol espanhol e tal, então, tipo, tem muitos lugares. Barcelona, Real Madrid, enfim, que são os maiores clubes, acho, né, hoje em dia. Exato. Há muito tempo eles já são, né, na verdade. Sim, sempre. O Real Madrid sempre foi, né, o Barça... Eu gostava da época que era o Inter de Milão, o Milan... o Inter de Milão ainda se mantém, né, cara? O futebol italiano era massa. Mas o futebol italiano é que nos anos 90, início dos anos 2000, o futebol italiano era a liga, né? Jogava no Wing Eleven lá, pegava o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Ronaldo, meu amigo, era só brasileiro naquele time, Cafu. Eu sei de cor um time do Milan, não lembro que ano que era, mas eu me lembro que eu me lembro que era... Esqueci já o goleiro, entendeu? Eu não sei de cor, então. Sabe de mas cor. Era um goleiro... Não, o Buffon era da Juventus. O Buffon era do Juventus. Era um goleiro... Não, olha só. Era o Dida, daí era Cafu, daí Stan, Maldini e mais um outro lateral que eu não lembro. E daí o meio campo era Gattuso, Pirlo, Seedorf, e daí na frente era Kaká. Fraquinho. Era Kaká, Inzaghi e mais um outro maluco. Eu acho que Kaká, Inzaghi e mais um outro maluco lá que eu não lembro o nome também. Mas assim, tipo, pensam, eu não acompanhava futebol, mas era tão icônico, entendeu? Então, futebol italiano ali nos anos 90 e nos anos 2000... Era o futebol massa. Era o que é a Premier League hoje, digamos assim, sabe? Tipo, era a liga que tinha mais grana, era que tava mais audiência, os melhores jogadores iam pra lá, entendeu? Então, eu muito também... brasileiro, né? Falando de futebol, seleção inteira tava lá, né? Falando de futebol, eu tenho que visitar a Europa inteira, né? Como um amante de futebol que sou, né? Então... Mas os países que eu mais tenho curiosidade por outros motivos, eu já falei. Mas é isso, algum último recadinho, Johnny? Sejam felizes e busquem conhecimento, como o meu filósofo preferido já disse. E hoje temos um dia icônico na história da humanidade, hoje tem um encontro dos meninos para a Corujão do Play 2. Encontro mensal, né? Estamos ansiados aqui. A gente tá conseguindo meter uma média boa, né, meu? Ali de a cada 2-3 meses a gente se reúne, né? Depois a gente vai ter o Matias aí pra dar um apoio ao pai dele. Um up. Pra ver o pai dele passar vergonha, né? Que o pai dele geralmente perde todos os jogos. Então, tipo assim, pra já criando um trauma na criança, sabe? O pai é o herói, já vai tirando aquela imagem, entendeu? Pra mostrar que o pai dele perde, entendeu? Eu vou treinar ele pra ele ganhar de todo mundo com 5 anos de idade. Ele vai estar ganhando todo mundo, provavelmente. Excelente, é isso aí, meu. Rinha de galo e treinar o filho, é o que o pai deve fazer, entendeu? Então, exatamente. Isso aí. E dá tiro, entendeu? Apostar no bicho, entendeu? Botar ele brigar com o anão, pra ver... Pra ver se acabou. Tem aquele vídeo clássico de uma criança pedindo pra brincar com um anão. O anão fica puto da cara dele, fica... What's up, man? What's up, man? Ele fica tirando, cara, queria brincar com a criança, velho. E a criança queria brincar com o anão porque achou que era uma criança. Se você é anão e está ouvindo esse podcast, tenha calma, a criança não tem culpa, ela não sabe que você é um anão ainda. Pra ela, tu é uma criança. Inclusive, algo que eu acho muito estranho, meu, é que a gente tem várias causas, né? Tipo assim... De preconceituosas que hoje é falado, né? Como homofobia, capacitista, quando é falado de deficiente. Mas como a causa anã, como é pouco defendida, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Não tem defesa. Se alguém quiser vir aqui nunca sofri uma represália. Nunca sofri uma represália sobre meu humor, entendeu? É verdade. Se alguém que se identifica como anão... Agora o Gabriel tá tocando no vespeiro. Não, brincadeira. Deixa eu quieto. Não, mas se alguém quiser um dia vir participar desse podcast e defender a causa do anão, né, Johnny? É muito bem-vindo, né? Vai sofrer bullying ao vivo. Obviamente. Mas vai ser um retrato da sociedade, entendeu? A gente tá fazendo um papel... Foda-se essa parte. Mamilo! Acho que é isso, né, meu querido? É isso aí. Não, o bom que o episódio de Pocket deu 1 hora. Eu tô vendo que... que tá os dois palestrinha, né? Exato, pois é. Me despeço. Um big beijo pra todos. Até a próxima. Valeu, Johnny. É nóis. No coração, é nóis.